Graça e paz, povo de Deus, povo amado do Senhor Jesus. Já venho eu aqui, trazendo a leiturinha de mais uma palavra ao seu coração. Leitura essa que se encontra lá em Colossenses, capítulo 4, versículo do 2 a seguir. Ouça o que essa mensagem fala ao seu coração. Exaltação, a oração e a sabedoria. Perseverar em oração, velando nela com ação de graça, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que eu manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora. Remido o tempo, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vós convém responder a cada um. Glorificado seja Deus, glorificado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, aqui Paulo instrui a igreja a orar. Quando Jesus era perseguido, Jesus ia orar. Quando Jesus era tentado, Jesus ia orar. Então Jesus não desfalecia de orar. Ele estava sempre orando, velando, perseverando naquilo que ele sabia que só isso lhe ajudaria a vencer o mal. Mas para que nós possamos hoje estar firme na presença do nosso Criador, nós temos que orar sempre e não desfalecer. Orar e não desfalecer de forma alguma. Porque muitas das vezes nós estamos bem fraquinhos. As consequências do dia a dia, as dores, as angústias, as perseguições, as pedradas, o desemprego, o nosso lar, talvez não estamos bem no nosso lar, com esposa, filhos, marido, mulher, seja com qual for a nossa dificuldade, tem dia que nós estamos bem fraquinhos. E para que nós não venha a desfalecer, nós tenhamos a graça de Deus, pedir sempre que o Senhor venha nos fortalecer na oração, para que nós continuemos perseverando em oração, velando sempre no amor de Deus, buscando sempre estar em comunhão com o nosso próximo. É muito difícil a proximidade, talvez até dentro das nossas casas, muitas coisas acontecem de uma forma não esperada. Mas a palavra de Deus vem dizer que nós não se prepare, que nós esteja sempre preparado, porque o inimigo anda solto. E para que nós venhamos sempre ter sabedoria, nós temos que orar. Senhor, dai-me sabedoria dentro da minha casa, no meu trabalho, na minha rua, aonde eu for, no colégio, aonde eu for, na igreja, na lotérica, no banco, no supermercado, na farmácia. Dá-me sabedoria para que eu saiba desviar das investidas de Satanás. Porque o inimigo ele fica investindo todos os dias para que nós venha falhar e ele venha nos apontar as nossas falhas. Não é fácil, eu quero dizer para você que não é fácil, mas o Senhor disse, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não desfaleça, ore sempre. O Senhor convida você a orar sempre e não desfalecer. Nessa mensagem nós vemos aqui o texto dessa mensagem. Exaltação à oração e à sabedoria. A oração. Quando o Senhor ia para determinadas palavras, quando o Senhor ia levar a mensagem de Deus aos discípulos, aos demais ouvintes, o Senhor primeiro ele ia orar. Ele orava,
Ele pedia sabedoria ao Pai, que fosse feita a vontade do Pai. Tudo que Jesus ia fazer, ele dizia que fosse feita a vontade do Pai. Mesmo assim, é eu e você. Eu estou levando essa mensagem aqui até você, mas que seja feita a vontade do meu Criador, que seja feita a vontade de Jesus Cristo, e que essa palavra entre no seu coração, e que você possa receber do Senhor a bênção divina. Perseverar em oração, esse ponto referente aqui. Velando nela. Perseverai significa dedicar, continuar firme o que subentende, desvelada, persistência, fervor, apego à oração. Apego à oração, velar. Velar. Velar significa estar espiritualmente vigilante ou alerta. Estar sempre atento. O que diz velar? Perseverar e significa dedicar. Dedicar-se à oração. Tirar um tempo para orar, para conversar com o nosso Criador. E tirar um tempo também para ouvir Ele falar conosco. Porque quando nós queremos falar com Deus, falar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vemos para a palavra. Nós vemos para a palavra. E quando nós queremos falar com Ele, nós vamos orar. Nós lê a palavra e vamos orar para que seja feita a vontade de Deus nas nossas vidas. Velar significa estar espiritualmente vigilante ou alerta. Para nos desvoltarmos intensamente à oração, devemos estar alertos diante das muitas coisas que poderiam desviar-nos desse propósito satânico. E a fraqueza da natureza humana procurarão nos levar à negligência, à oração ou desviar nossos pensamentos enquanto oramos. Por isso devemos disciplinar-nos para alcançar a dimensão da oração que a vida vitoriosa cristã requer. Olha, meus amados, nós temos que vigiar porque o inimigo está solto. Nós vemos aí, meus amados, minhas amadas, a nossa juventude sendo ceifada. E quantas mães, quantos pais têm orando pelos seus filhos para que o inimigo não venha ceifar na juventude. Mas mesmo assim a juventude está indo de mal a pior. Se afundando no álcool, nas drogas, nas prostituições. E só a misericórdia de Deus para ouvir as orações daquelas mães, daqueles pais, daquelas pessoas que oram pelos seus filhos, da igreja que está de joelho orando por aquela juventude, por aquele jovem, por aquelas pessoas que vivem no álcool. É muito triste, meus amados. Eu digo isso porque eu já passei por isso. Quantas pessoas queriam o meu bem, e eu, sem sabedoria, me afundava cada vez mais no álcool. Eu quero dizer para você que isso é doloroso para quem convive. Quantas vezes meus irmãos, meus tios, minha mãe, meu pai me deram conselho. Quantas vezes eu perdi a minha mãe
e ela não viu em vida eu sair do mundo do álcool. Eu perdi a minha mãe e ela não viu eu sair do mundo do álcool. Mas o meu Deus, o meu Jesus Cristo está vendo o esforço, a dedicação que eu tenho me esforçado para me dedicar, para estar na presença do Senhor. Muitas dificuldades, muitas barreiras, muitas pedradas têm feito com que o inimigo me atire em pedra, me calunie, para que eu não prossiga nessa mensagem. Mas aqui estou eu, para a honra e a glória do meu Deus. Tem dia que eu não faço essa mensagem porque eu não tenho forças. Eu quero dizer para você que eu sou carente das suas orações. Se você está aí do outro lado e você é uma mulher de oração, é um homem de oração, me coloque o irmão Jailson Santos nas suas orações, para que Deus venha fortalecer ele, para que Deus venha me abençoar, para que eu não desista de levar essa mensagem mesmo sem sabedoria. Porque de onde o Senhor me tirou foi do fundo do poço, para que hoje eu esteja aqui agradecendo a Deus pelo que Ele fez por mim, agradecendo ao meu Senhor Jesus Cristo, ao meu Salvador, porque Ele foi lá e me resgatou por seu amor, porque merecimento nenhum não tinha. Mas pelo seu imenso amor, pela sua misericórdia, o Senhor foi lá e me resgatou do álcool. Eu glorifico ao meu Deus pelo que Ele fez por mim. Essa era uma prática imprescindível dos membros da igreja, batizados no Espírito Santo, perseveraram nas orações. Atos 2:24. Essa devoção a Deus na oração deve ser marcada por ação de graça a Cristo pelo que Ele tem feito por cada um de nós. Olha que mensagem, meus amados. Olha que ponto referente ao versículo 2. Esses pontos são muito lindos. A minha sabedoria é muito pouca e eu desejava ter uma Bíblia de estudo para que eu pudesse trazer esses pontozinhos, essas referências. Talvez eu não tenha tanta sabedoria para levar aqui as explicações. E esses pontos que vem aqui falando é muito lindo. Por isso eu vou repetir. Essa devoção a Deus na oração deve ser marcada por ação de graça a Cristo pelo que Ele tem feito por nós. E pelo que Ele há de fazer ainda muito mais na minha vida e na sua vida. Porque grandes coisas o Senhor tem para fazer na minha vida e na sua vida. Grandes coisas o Senhor tem para fazer. Você pode ter certeza que essa muralha vai cair. Esse gigante vai cair. Essa tempestade vai acalmar. Essa fornalha vai se apagar para que a obra do Senhor seja completa na minha vida e na sua vida. Porque grandes coisas o Senhor ainda tem para fazer na minha vida e na sua vida. Não desista. Seja persistente, ore. Se estiver sem força, diga: Senhor, me ajude, me dê força, me dê paz, me dê ânimo, me dê alegria. Para que eu possa perseverar em oração, para que eu possa perseverar na tua palavra. Porque todos os dias eu peço a Deus, tem dia que eu deito-me ali e fico: meu Deus, me dá força, para que eu venha ler a tua palavra. Porque mesmo eu sendo evangélico, mesmo eu sendo servo do Senhor, ainda tem as batalhas, meus amados. O inimigo, ele batalha todo dia contra a minha vida e contra a sua vida, para que nós não venhamos firmar os nossos passos nessa palavra. Referente ao versículo 3, que fala: orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Eita, Paulo era ousado nas suas palavras.
A ousadia de Paulo era grande. Por quê? Porque Paulo tinha vivido os dois lados da moeda. Paulo era perseguidor e, de repente, passou a ser perseguido. Meus amados, não desista. Você já pensou se o povo que estiveram no deserto, se eles tivessem desistido lá no meio do deserto? Eles não tinham visto a terra prometida. Jó, se Jó tivesse desistido de tudo aquilo que Satanás tirou dele, se Jó tivesse desistido, ele teria visto a glória de Deus na sua vida? Não. José foi jogado na cisterna, José foi preso, José foi caluniado, mas Deus tinha um propósito na vida de José, Deus tinha um propósito na vida de Daniel, Deus tinha um propósito na vida de Sedaque, Mesaque e Abednego, Deus tinha um propósito na vida de Davi, na vida de Salomão, dos nossos patriarcas, Deus tinha um propósito na vida de todo aquele que perseverou. Então persevere para que você alcance. Porque se eu estivesse parado lá em 2015, eu não estava vendo hoje, em 2023, eu trazendo essa mensagenzinha de Deus aqui a este canal, ao YouTube, para levar aonde eu não posso ir. Se eu tivesse desistido lá em 2015, quando eu me afundei, quando eu me vi na lama, se eu tivesse desistido da minha vida naquele momento, eu não estaria aqui contemplando a grandeza de Deus nesses 7 anos, quase 8, que o Senhor me libertou. Eu não estaria aqui se eu tivesse desistido. Mas a graça, a misericórdia, o amor do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo foi lá, me pegou pela mão, para que hoje eu estivesse aqui levando esta mensagem lá no livro de Colossenses capítulo 4, versículo do 2 ao 6, ao seu coração. Olha o ponto referente ao versículo 3 do capítulo 4 de Colossenses. Deus nos abra a porta. Deus nos abra a porta, a nossa mente, o nosso coração. E fecha a nossa boca e abra só na hora certa, para que nós não venhamos abrir a nossa boca e dar lugar ao inimigo. O apóstolo Paulo confirmava que Deus operava em sua vida, abrindo a fé, chamando portas a fim de orientar seu ministério. A frutificação da nossa vida e do nosso testemunho de Cristo depende tanto da sua providência quanto da sua intervenção direta. Devemos orar, pedindo a Deus que nos abra porta e indique onde devemos trabalhar. Oh, aleluia. Talvez eu esteja aqui parado, aqui dentro da cidade de Caraúbas, e talvez o meu propósito não seja aqui. Porque eu tenho batido em portas aqui e muitas portas se fecharam. Talvez por eu não ter uma profissão. Talvez porque o meu estudo é pouco. Talvez porque eu passei por situações difíceis e eu tenho que me libertar ainda de muitas coisas. As portas não se abriram para mim aqui. Tem 3 anos que eu estou nessa cidade, mais de 3 anos. Eu estou desempregado, mas eu glorifico ao meu Deus, porque até aqui tem me sustentado o Senhor. O meu amanhã pertence a Deus, mas até hoje, até aqui, me sustentou o Senhor. O amanhã eu não sei, porque o amanhã a Ele pertence. Mas se Ele me sustentou até aqui, Ele vai fazer com que eu prossiga adiante na sua presença. E eu creio que as portas do Senhor vai se abrir, tanto na minha vida espiritual, como na minha vida familiar, nos empregos, na minha caminhada cristã. Eu creio porque o Senhor, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E Ele diz também que é impossível. A palavra vai dizer que é impossível que Deus minta. É impossível
Então esta palavra, ela é verdadeira, porque é impossível que Deus minta. E ele não nos deixa e não nos desampara, mas ele também disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês vencerão também. Versículo 6. Aleluia. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibamos como vós convém responder a cada um. Devemos ter sabedoria quando nós formos falar com alguém, quando alguém nos perguntar, quando alguém nos insultar. Nós devemos ter mansidão, ter cautela para responder dignamente, como o Senhor quer que nós façamos. O Senhor Jesus, ele era humilde. Mas o Senhor Jesus, ele falava com autoridade, porque ele sabia o que ele estava falando. O Senhor Jesus, ele orava. E que eu e você passamos a orar mais, para que cada vez que nós abrimos a nossa boca, nós podemos falar aquilo que nos convém falar. E para que o inimigo não venha tirar de nós aquilo que o Senhor nos deu, que é a autoridade de falar o certo, de falar o sim, sim e o não, não, no momento certo, na hora certa, para que ninguém tenha dúvida. Vossa palavra agradável com sal. A conversa do crente deve ser agradável, cativante, amável e graciosa. Deve ser uma linguagem originada na graça de Deus, operando em nossos corações, que contenha a verdade com amor. Eita, glória a Deus! Isso é bênção de Deus para a minha vida, para a sua vida. A minha palavra, a sua palavra. Quando eu era do mundo, eu não gostava de conversinha furada. E hoje, na presença do meu Deus, eu também gosto de manter sempre aquele ritmo. Porque a minha mãe, ela me ensinou muito a respeitar, a amar o próximo. Mas eu era muito custoso, eu dava muito trabalho, eu sempre fui um jovem muito curioso com as coisas, e muitas das vezes a minha curiosidade, quando você pergunta demais, você ouve, quando você fala demais, você ouve o que não quer. E muitas das vezes as pessoas respondiam de uma forma e eu ia com agressividade, muitas das vezes eu perdia muitas pessoas por causa das minhas atitudes, porque eu era um pouco bruto, eu era muito ignorante. A minha sabedoria era pouca. Hoje eu ainda tenho, de vez em quando o inimigo ainda quer, mas eu desvio dessas tentações do mal. Sempre que alguém vem com pedradas, eu vou me saindo. Por quê? Porque eu já passei por momentos difíceis e eu não quero mais isso para mim. Eu quero sempre hoje levar a vida conforme o Senhor pede, para que eu tenha paciência, para que eu tenha cautela, para que eu saiba falar, para que eu saiba entrar e sair em determinadas portas que o Senhor abre. O Senhor tem abrido portas para mim aqui dentro dessa cidade, pessoas que têm me dado a mão, e eu glorifico ao meu Deus todos os dias. Pai, obrigado por cada um que o Senhor levantou dentro dessa cidade para me ajudar. Tem pessoas que me ajudam de uma forma, outros me ajudam de outra. E eu glorifico ao meu Deus. Eu não sei qual o propósito de Deus ainda na minha vida, mas eu só sei que o caminho aqui, levando essa mensagem, até que o Senhor abra a minha mente, abra o meu coração e diga: filho, o teu caminho é este. Mas hoje o meu caminho é servir a Jesus. Mas tem coisas que nós devemos, porque eu estou desempregado. Eu tenho aluguel para pagar, eu tenho água, eu tenho energia. Eu tenho o meu pão de cada dia, né? Eu tenho que fazer algo e eu peço a Deus que em nome de Jesus ele abra uma porta para que eu possa pagar o meu aluguel, pagar a minha água, a minha energia, né? Tá um pouco difícil,
Mas para Deus nada é impossível, porque eu confio no meu Deus. Eu confio no meu Deus. Que portas irão se abrir na minha vida para que eu venha cumprir com as minhas obrigações. Eu glorifico ao meu Deus por tudo. Temperada com sal pode significar conversa apropriada e marcada pela pureza em vez de corrupção. A conversa com graça, no entanto, não exclui palavras enérgicas e severas, quando necessário for para tratar com crentes falsos, inimigos da cruz. A nossa palavra tem que ser temperada com sal. Quando nós for falar com pessoas falsas, com pessoas que a gente vê que não vêm com boas intenções para conversar conosco, nós temos que desviar. E se não der tempo de nós desviar, se não der tempo de nós evitar aquela conversa, que nós abra a nossa boca com sabedoria e fale do amor de Jesus, da grandeza, da pureza com que ele viveu aqui na terra. O Senhor Jesus, ele era justo, ele era fiel, ele abria a sua boca só no momento certo, mas quando ele abria a sua boca, calava-se todos. A prova disso, de que Jesus falava com autoridade, com sabedoria, e abria a boca na hora certa, é quando aqueles homens trouxeram aquela mulher apanhada no seu próprio adultério. E na lei de Moisés era para ela ser apedrejada em praça pública. Eles trouxeram até Jesus e perguntaram o que ele dizia a respeito daquela mulher. Jesus escrevendo o dedo na areia, na terra, de cabisbaixo, cabeça baixa, aquela mulher ali no meio deles, Jesus escrevendo o dedo na areia. Naquele momento, Jesus estava achando, buscando com que eles não tivessem com que acusar, nem a Jesus e nem aquela mulher. Porque eles trouxeram a mulher, mas para intentar a Jesus, porque Satanás é astucioso. Eles trouxeram a mulher apanhada em adultério para acusar a Jesus. Mas Jesus, com a sabedoria divina que o Pai lhe deu, respondeu com autoridade, com sabedoria, na hora certa, no momento certo, e disse a todos eles: aquele que dentre vós está sem pecado, que atire a primeira pedra. E saíram um por um. Por quê? Porque todos ali tinham algo que desagradava o Criador. Fazia algo que desagradava o Criador. Então, quando alguém lhe acusar, quando alguém falar algo para você, vá lá em João 8, leia a palavra em João 8 e cite essa passagem para aqueles que te acusam. Na lei, pela lei de Moisés, aquela mulher era para ser apedrejada, porque ela tinha sido apanhada em seu próprio adultério. Mas será que nós somos perfeitos? Não. Só há um que é perfeito, Jesus Cristo. Deus quer que todos nós se salvem. Deus não quer que pessoas estejam aí apontando um e outro, não. Mas se acontecer de eu apontar o meu irmão, eu posso até apontar o meu irmão e dizer: meu irmão é falho. Mas primeiro eu tenho que olhar as minhas falhas, o quanto eu sou falho. Senhor, eu sou tão falho, por que eu vou julgar o meu irmão, querer apontar os defeitos do meu irmão? Se eu sou tão falho. Então que cada um de nós, primeiramente, nos olhe como nós estamos diante do nosso Criador, diante daquele que é perfeito, para poder nós apontar os defeitos do nosso irmão, da nossa irmã, do nosso amigo, da nossa amiga, do nosso vizinho, da nossa vizinha. Que nós tenhamos cautela e sabemos falar na hora certa.
E de repente aqueles homens saíram um a um. E Jesus perguntou, mulher, aonde estão os teus acusadores? Ela disse, nenhum, Senhor. Jesus disse, vai e não peques mais. Olha o quanto Jesus é maravilhoso. Olha a maravilha, olha a sabedoria de Jesus. Em apontar, em mostrar para eles que nenhum deles era um perfeito. Jesus não foi brigar com eles, não foi discutir com eles hora nenhuma. Jesus falou apenas que aquele que dentre eles estivesse sem pecados, que fosse o primeiro que atirassem a pedra. E como todos ali eram falhos, saíram um após um, de cabeça baixa. Por quê? Porque todos andavam errante nos caminhos do Senhor. Então que nem eu e nem você venhamos apontar a ninguém, apontar nenhum dos nossos irmãos, a nenhum dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, dos nossos companheiros de trabalho. Que haja paz entre os companheiros de trabalho, que haja paz dentro da sua casa, da sua família, na sua vizinhança. Tenha sabedoria, seja um bom vizinho, seja um bom amigo, um bom companheiro de trabalho. Porque Deus se agrada disso, de mim e de você. Que nós possamos ser isso. Um bom vizinho, um bom marido, você uma boa esposa, uma boa dona de casa, um jovem educado, uma jovem educada. Mesmo que o mundo aí esteja estabanado aí de todo jeito, mas você é diferente. Não se compare com o mundo. Compare-se você. Não, eu não sou do mundo. O mundo pode estar errado do jeito que ele quiser, mas eu não sou do mundo. Aprenda isso, você jovem, você adulto. Ah, o mundo está desse jeito. Não, o mundo, eu não. Eu estou nesse globo chamado mundo, mas eu não faço parte em muitas coisas desse mundo. Seja sempre atento, alento, para que você não venha cair nas coisas mundanas. Você jovem que tem um futuro aí pela frente, você jovem, adolescente que está aí começando, que talvez terá um futuro brilhante, não desista, porque o Senhor é contigo. Dê mais valor à sua mãe, ao seu pai, está se aproximando aí o Dia das Mães, abrace mais, perdoe mais. Se você tem alguma mágoa contra a sua mãe, contra o seu pai, contra o seu irmão, peça sabedoria a Deus, Senhor, meu Deus, me dê sabedoria para que eu possa chegar até a minha mãe, você mãe que abandonou seu filho, sua filha, porque ele estava no álcool, na droga. É hora de você assumir o seu papel de mãe e chegar até seu filho e dizer, filho, eu te amo. Eu te carreguei durante 9 meses. Você mãe, eu não sei o tamanho do seu problema, o tamanho da sua carga, o tamanho da sua luta. Mas Deus sabe, e que Deus lhe abençoe. E que Deus possa abençoar você como mãe, como filha, como filho, como amigo, como companheiro, como companheira. Que Deus possa abençoar em geral as nossas vidas. Queridos, amados, eu glorifico ao meu Deus por essa mensagem. Então até aqui me usou o Senhor. Graças dou ao meu Deus pela vida. Graças eu dou ao meu Deus por tudo que Ele tem me feito. Pai querido, Pai amado, Deus Pai maravilhoso, na Tua presença eu me encontro, meu Pai, para Te apresentar, meu Pai, a cada um que for ouvir essa mensagem até aqui. Que o Senhor abençoe, que o Senhor liberte, que o Senhor cure, que o Senhor venha trazer prosperidade na vida dessa pessoa. Pai querido, chega nos presídios, chega, meu Pai, no presídio feminino, masculino, adolescentes. Chega, Pai, no lado dos idosos, chega, Pai, nos hospitais, onde tem pessoas desenganadas dos médicos, meu Pai, a última palavra é a Tua, Senhor, meu Deus. Pai querido, chega nesse bairro, nessa cidade, nessa rua, curando e libertando as enfermidades, essas pessoas que se encontram no álcool, nas drogas, meu Pai, dentro dessa cidade, dentro do Brasil e do mundo, meu Pai. Oh, Pai querido, tenha misericórdia, meu Pai amado, Deus da glória. Seja misericordioso, meu Pai. Oh, Pai querido, conforta a família do meu amigo, lá da cidade de Ituiutaba, que ontem eu fiquei sabendo que um amigo meu, um grande amigo, companheiro, ele veio a falecer. Conforta a família dele, meu Pai. Conforta, meu Pai, a família, filhos, esposa, pai, mãe, irmãos. Conforta a todos em nome de Jesus. Amém.